Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 11 de junho, festa de São Barnabé. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. De graça recebestes, de graça deveis dar. Eis a motivação profunda da missão. Quem teve um verdadeiro encontro com o Senhor não consegue segurar por si mesmo o imenso dom que recebeu e sente o irresistível desejo de transmiti-lo a outros. O que de graça recebestes, de graça deveis dar. A igreja caminha com os pés dos pastores, mas se os pastores estão paralisados, então a igreja trava e o povo padece. Pior ainda quando deixamos crescer em nós um relacionamento intimístico com Jesus, quando só queremos receber a graça e nunca dar nada para os outros. Jesus é claro e nos ordena: de graça dai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer casa ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre elas a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide, vão todos, anunciem em todo canto, curem os doentes de corpo e de alma, ressuscitem os mortos, sobretudo os mortos na alma, os mortos no coração. Expulsem os demônios que acorrentam os meus filhos. Antes, Jesus envia os 12 apóstolos, e depois os 72 discípulos, e depois todos os batizados, todos os discípulos, porque não existe discípulo que não seja missionário e vice-versa. Aliás, discípulo missionário é uma só palavra. Vão todos, vão sem medo, precisa espalhar a boa nova com as palavras e com as obras. Todos estamos envolvidos nisso. Como batizados, somos todos chamados, convocados, enviados para evangelizar. Evangelizar não é uma questão dos padres, das freiras, dos freis, dos bispos, mas é algo que toca profundamente cada um de nós. A esse propósito, gostaríamos de citar hoje também as palavras do nosso saudoso Papa Francisco, pronunciadas numa missa da Casa Santa Marta no dia 17 de abril de 2013. Ser cristãos é um dom e nos fazer em frente com toda a força do Espírito Santo no anúncio de Jesus Cristo. E o batismo é suficiente para evangelizar, para anunciar Cristo, inclusive em meio às perseguições, ou quando se vive em condições de insegurança. Pensemos na primeira comunidade cristã de Jerusalém, atingida pela perseguição, depois do martírio de Santo Estevão.
Enquanto os apóstolos permanecem em Jerusalém, todos os outros se dispersam entre Judeia e Samaria. E o livro dos Atos diz: iam de lugar em lugar anunciando a palavra. Deixaram a casa, levaram consigo poucas coisas, tiveram os bens confiscados, ficaram sem nada, mas levaram consigo a riqueza que possuíam, a fé. Aquela riqueza que o Senhor havia lhes dado. São simples fiéis, batizados, apenas um ano antes, talvez, mas tinham a coragem de ir e anunciar. O batismo lhes dava esta coragem, a força do Espírito Santo. O que diz o Papa faz parte da nossa fé, como fala claramente o Catecismo da Igreja Católica. Assim como todos os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, os leigos são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que, sem ela, o apostolado dos pastores não pode, na maioria das vezes, obter seu pleno efeito, diz a Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II. Papa Bento XVI explicou isso magistralmente em uma audiência de 2007, comentando sobre o casal Áquila e Priscila, grande colaborador de São Paulo. Diz Papa Bento XVI: Áquila e Priscila se transferem para a Ásia Menor, para Éfeso. Ali tiveram uma parte determinante em completar a formação cristã do judeu alexandrino Apolo, que se tornou um grande missionário e pregador, como sabemos. Dado que ele conhecia apenas superficialmente a fé cristã, Priscila e Áquila, que o tinham ouvido, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com mais clareza o caminho do Senhor. Assim fala o livro dos Atos 18:26. Quando de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, junta explicitamente as suas saudações também às de Áquila e Priscila, com a comunidade que se reunia na sua casa. Assim chegamos ao conhecimento do papel importantíssimo que este casal desempenha no âmbito da Igreja primitiva, isto é, o de receber na própria casa o grupo dos cristãos locais quando eles se reuniam para ouvir a palavra e para celebrar a Eucaristia. É precisamente aquele tipo de reunião que em grego se chama ecclesia. A palavra latina é ecclesia e em português igreja, que significa convocação, assembleia, reunião. Na primeira metade do século I e no século II, as casas dos cristãos tornam-se verdadeira e própria igreja. Como disse, leem juntos as Sagradas Escrituras e celebram a Eucaristia. Acontecia assim, por exemplo, em Corinto, onde Paulo menciona Gaio, que me recebe como hóspede, assim como a toda a igreja. Ou em Laodiceia, onde a comunidade reunia na casa de uma certa ninfa. Ou em Colossos, onde o encontro se realizava em casa de um certo Arquipo. Comentando sobre os colaboradores de Paulo, não podemos deixar de citar São Barnabé, que foi mais que um colaborador, foi um pai para São Paulo. Lembramos o que Papa Bento XVI diz dele. Barnabé significa filho da exortação, o filho da consolação, e o sobrenome de um judeu levita originário de Chipre. Tendo se estabelecido em Jerusalém, ele foi um dos primeiros a abraçar o cristianismo, depois da ressurreição do Senhor.
Com grande generosidade vendeu um campo de sua propriedade, entregando a quantia aos apóstolos para a necessidade da igreja. Foi ele quem se fez garante da conversão de Saulo junto da comunidade cristã de Jerusalém, a qual estava desconfiada do antigo perseguidor. Tendo sido enviado a Antioquia da Síria, foi buscar Paulo a Tarso, onde se tinha retirado, e transcorreu com ele o ano inteiro, dedicando-se à evangelização daquela importante cidade, em cuja igreja Barnabé era conhecido como profeta e doutor. Assim Barnabé, no momento das primeiras conversões dos pagãos, compreendeu que tinha chegado a hora de Saulo, o qual se retirara para Tarso, sua cidade. Foi ali procurá-lo. Assim, naquele momento importante, quase restituiu Paulo à igreja. Deu-lhe, neste sentido, novamente, o apóstolo das nações. Da igreja antioquena, Barnabé foi enviado em missão juntamente com Paulo, realizando o que classificamos como primeira viagem missionária do apóstolo. Na realidade, tratou-se de uma viagem missionária de Barnabé, sendo ele o verdadeiro responsável, ao qual Paulo se juntou como colaborador, chegando às regiões de Chipre e da Anatólia centro-meridional, na atual Turquia, com as cidades de Atália, Perge, Antioquia de Pisídia, Listra e Derbe. Continua Papa Bento XVI. Barnabé, juntamente com Paulo, foi depois ao chamado Concílio de Jerusalém, onde, depois de um aprofundado exame da questão, os apóstolos com os anciãos decidiram separar a prática da circuncisão da identidade cristã. Só assim, no final, tornaram oficialmente possível à Igreja dos Pagãos uma igreja sem circuncisão. Somos filhos de Abraão simplesmente pela fé em Cristo. Os dois, Paulo e Barnabé, entraram depois em contraste, no início da segunda viagem missionária, porque Barnabé tinha em mente assumir como companheiro João Marcos, mas Paulo não queria, tendo se separado jovem deles durante a viagem anterior. Portanto, também entre santos existem contrastes, discórdias, controvérsias, e isto parece-me muito confortador, porque vemos que os santos não caíram do céu. São homens, como nós, com problemas também complicados. A santidade não consiste em nunca ter errado ou pecado. A santidade cresce na capacidade de conversão, de arrependimento, de disponibilidade para recomeçar e, sobretudo, na capacidade de reconciliação e de perdão. E assim, Paulo, que tinha sido bastante rude e amargo em relação a Marcos, no final encontra-se com ele. Nas últimas cartas de São Paulo a Filémon e na segunda a Timóteo, precisamente Marcos aparece como o meu colaborador. Portanto, não é o fato de nunca ter errado que nos torna santos, mas a capacidade de reconciliação e de perdão. E todos podemos aprender este caminho de santidade. Em todo caso, Barnabé, como João Marcos, partiu para Chipre por volta do ano 49. Daquele momento em diante, perdem-se os seus vestígios. Tertuliano atribui-lhe a carta aos Hebreus, ao que não falta a plausibilidade, porque pertencendo à tribo de Levi, Barnabé podia ter interesse pelo tema do sacerdócio. E a carta aos Hebreus interpreta-nos de modo extraordinário o sacerdócio de Jesus. Enriquecidos por estas reflexões, vamos agora ler novamente a palavra que hoje nos ilumina. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata,
nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer casa ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre elas a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que nos ajude a colocar a nossa pobreza e a nossa pequenez a serviço de Jesus. A nossa humildade, nossas incapacidades, nossas limitações são, na verdade, flechas agudas, arcos que lançam para longe a palavra, porque ela voa pelo poder de Deus e não pelo nosso poder. Portanto, vamos renovar a nossa entrega total a Jesus, oferecendo-lhe o nosso nada, para que Ele nos torne missionários de fogo, que deitam o fogo da evangelização no mundo inteiro. Vamos refletir mais um minuto sobre como poderemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Jesus exultou no Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Eu te louvo, Pai. Paz e alegria a todos. Unidos como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Mestre, diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus.